A semana que termina foi marcada pela decisão do Supremo contra a tese do marco temporal, que, caso fosse aprovada, restringiria a demarcação de terras indígenas no Brasil. Dos ministros, 9 se posicionaram contra o entendimento de que as demarcações deveriam ser condicionadas à comprovação dos povos originários de que estavam nas terras em 1988, data da promulgação da Constituição. André Mendonça e Cássio Nunes Marques foram os únicos a votar a favor da tese, que tem um amplo apoio ruralista. Ambos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Nexo, a Mariana Vick escreveu sobre o que se mantém um empecilho para a demarcação, mesmo com a queda da tese do marco temporal. Uma das questões que ainda será decidida pelo Supremo diz respeito à indenização de proprietários de áreas demarcadas, uma divergência inicialmente levantada pelo Alexandre de Moraes. O tema deve ser debatido em plenário na próxima semana. Em paralelo ao julgamento do Supremo, o Senado tentou votar um projeto de lei que altera as regras para a demarcação, inclusive querendo instituir a tese do marco temporal. Depois de um acordo parlamentar, a votação foi adiada, mas de toda maneira a iniciativa dos senadores foi lida como uma resposta ao Supremo. O Durma com Essa da quarta-feira falou sobre a disputa que o Congresso tenta travar com o Supremo Tribunal Federal em diferentes pautas. Ainda no STF, a ministra Rosa Weber votou a favor da descriminalização do aborto até as 12 semanas de gestação. A presidente da corte é relatora do caso e pautou o julgamento em plenário virtual para essa sexta porque queria deixar o seu voto registrado antes de se aposentar agora no fim de setembro. O julgamento foi suspenso depois de um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu para o caso ser discutido em sessões presenciais. A Isabela Cruz explicou o que permeia a discussão sobre o aborto no Brasil. Também nesta semana veio a público parte do teor da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O militar afirmou à Polícia Federal que o Bolsonaro chegou a procurar comandantes das Forças Armadas para planejar um golpe depois de perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Cid, o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, concordou com a possibilidade. No entanto, o plano não teve adesão da cúpula militar. O Nexo resgatou outros episódios que mostram o envolvimento de Bolsonaro com golpismo e ouviu análise de professores de direito sobre como as novas acusações podem complicar ainda mais a vida do ex-presidente. Essa semana também foi marcada pelo aumento das temperaturas no Brasil. O país passa por uma onda de calor intenso neste fim de setembro. A equipe de gráficos do Nexo preparou um conteúdo para mostrar em quais regiões as temperaturas podem atingir até 40 graus Celsius. Fora do Brasil, o presidente Lula discursou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente falou de temas como a crise climática e desigualdade social e defendeu uma reforma na governança mundial, principalmente no Conselho de Segurança da ONU. O brasileiro buscou assim se colocar como uma liderança do Sul global, termo geopolítico utilizado para se referir aos países em desenvolvimento. O Marcelo Montanini ouviu 2 especialistas em relações internacionais para entender como Lula pode ter sucesso nessa ambição. Ainda nos Estados Unidos, o petista se encontrou com o presidente americano Joe Biden e teve a sua primeira reunião presencial com Volodymyr Zelensky, o líder da Ucrânia. O Durma com Essa da terça-feira também fez um balanço da relação do petista com outros países nos primeiros meses do seu 3º mandato. Essa e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extrato da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.